navios de guerra, submarinos, destroyers, Rússia e China não estão mais ensaiando. Elas estão avisando. As águas do Mar do Japão, geralmente agitadas apenas por navios mercantes e pescadores asiáticos, hoje fervem com a tensão de um novo tipo de movimento. 2 dias depois de Donald Trump ordenar o envio de submarinos nucleares americanos para regiões apropriadas, as marinhas russas e chinesa iniciaram exercícios conjuntos de artilharia e guerra antissubmarina. Isso não é uma coincidência, é uma coreografia de guerra em ritmo acelerado. Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez algo raríssimo. Confirmou publicamente o envio de 2 submarinos nucleares. Um gesto que, segundo ele, responde aos comentários altamente provocativos de Dmitry Medvedev, o porta-voz informal do Kremlin para ameaças veladas. No domingo, Moscou respondeu, mas não sozinha. A resposta veio acompanhada dos rugidos dos motores dos contratorpedeiros chineses. Juntas, as duas potências colocaram navios e submarinos lado a lado nas águas do Pacífico. Chamaram essa operação de Interação Marítima 2025. Pode parecer apenas mais uma manobra naval, mas enquanto navios de guerra russos e chineses trocam sinais no radar, compartilham planos de resgate e disparam munições reais, o que está sendo ensaiado é o impossível. Os exercícios não são apenas ensaio de rotina. Segundo a frota do Pacífico da Rússia, navios de guerra russos e chineses agora se deslocam juntos em formação, como se já fossem parte de uma mesma armada. Entre eles, um grande navio antissubmarino russo, projetado especificamente para detectar e eliminar ameaças ocultas sob as águas, e 2 contratorpedeiros chineses armados até os dentes. Mas não para por aí. Submarinos diesel-elétricos de ambos os países também estão no jogo, deslizando silenciosamente pelas profundezas do mar no Japão. Invisíveis, quase indetectáveis, mas prontos para agir. E como se isso já não bastasse, um navio de resgate submarino chinês acompanha a operação, o que deixa claro que eles estão treinando para todos os cenários, inclusive o pior. Essas manobras fazem parte de uma operação batizada da Interação Marítima 2025, com término previsto para a próxima terça-feira. Mas não se engane, apesar da data marcada para o fim, o real propósito desses exercícios está só começando. Eles envolvem disparos de artilharia real, missões antissubmarino, defesa aérea contra ataques de caças e mísseis e até operações conjuntas de busca e salvamento no mar. Como se estivessem treinando não apenas para enfrentar o inimigo, mas também para lidar com os danos de uma guerra naval total. Parece apenas um treinamento técnico? Não é. O que a Rússia e a China estão fazendo é treinar lado a lado, se conhecendo em combate simulado, sincronizando protocolos, linguagem, estratégia. É como se dissessem, nós estamos prontos juntos. E tudo isso acontece em uma das regiões mais sensíveis do planeta, o Mar do Japão, onde navios americanos, bases japonesas, caças sul-coreanos e interesses internacionais convergem como peças de dominó prestes a cair. É o cenário perfeito para um erro de cálculo. Uma colisão não intencional, um radar que interpreta mal um sinal, um míssil disparado por engano. E quando se trata de forças nucleares em plena tensão global, qualquer erro custa caro, muito caro. E lembre-se, essa cooperação entre Rússia e China não surgiu agora. Foi em fevereiro de 2022, poucos dias antes da invasão da Ucrânia, que Moscou e Pequim assinaram a sua famosa parceria estratégica sem limites. A partir dali, os dois regimes passaram a se enxergar como irmãos de armas, unidos por uma visão comum: desafiar a ordem mundial determinada pelo Ocidente. Desde então, tem promovido exercícios militares conjuntos, integração de tecnologias e até cooperação em segurança cibernética. O que hoje vemos no Mar do Japão é o capítulo mais recente e talvez mais alarmante dessa aproximação. Esses exercícios mostram que o Indo-Pacífico já não é mais um tabuleiro exclusivo dos Estados Unidos.
É um palco de disputas onde a China e a Rússia se posicionam não apenas como atores regionais, mas como superpotências em ascensão. Mas por que isso importa tanto? Porque estamos vendo um retorno de uma lógica que parecia enterrada com o fim da Guerra Fria. A lógica do confronto de blocos. De um lado, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, pressionando Moscou com sanções, armando a Ucrânia e agora adotando uma postura mais agressiva no Indo-Pacífico. Do outro lado, a Rússia e a China, treinando como se fossem um exército único. É um teatro de guerra que se estende da Europa Oriental ao Mar do Sul da China. E o que está em jogo não é apenas a Ucrânia ou Taiwan, é a liderança global, é o domínio dos mares, é o futuro da ordem mundial. Agora imagine o seguinte cenário: submarinos nucleares americanos, silenciosos e invisíveis, patrulhando as profundezas do Mar do Japão. Do outro lado, navios russos e chineses praticando detecção de alvos submarinos como se estivessem caçando o inimigo real. O risco do erro de cálculo nunca foi tão alto. A Rússia e os Estados Unidos possuem juntos mais de 90% das ogivas nucleares do planeta. Esses submarinos são capazes de lançar mísseis balísticos com precisão milimétrica. Uma ordem errada, um radar mal interpretado, um ruído inesperado e o mundo pode mudar para sempre. É por isso que o envio desses submarinos e os exercícios russos-chineses são tratados como eventos gravíssimos em círculos militares e diplomáticos. Estamos falando de estratégias de dissuasão, mas também de nervos à flor da pele. E toda essa movimentação acontece enquanto Trump endurece o tom contra Moscou por causa da guerra na Ucrânia. Frustrado com a lentidão das negociações do cessar-fogo, ele aumenta o envio de armamentos, amplia sanções e agora aposta em demonstração de força. E ao mesmo tempo, no outro extremo da Ásia, a China segue pressionando Taiwan, expandindo sua influência militar nas Filipinas, no Vietnã e até mesmo na Indonésia. É o cerco perfeito. É uma guerra em câmera lenta, mas que pode acelerar a qualquer momento. E é justamente nesse ponto que a tensão se torna quase palpável, porque esses exercícios conjuntos entre a Rússia e a China no Mar do Japão, que por si só já são um sinal preocupante, ganham um novo significado à luz do contexto global. Não estamos falando apenas de manobras militares rotineiras, estamos falando de duas potências nucleares afiando suas garras ao lado de um tabuleiro geopolítico instável, cada vez mais inclinado à confrontação direta. Do outro lado do mundo, os Estados Unidos, sob o comando de Trump, responde com o que tem de mais poderoso e silencioso: submarinos nucleares. 2 deles já posicionados, como o próprio Trump faz questão de deixar no ar, sem revelar localização, sem detalhar intenções, apenas o suficiente para lembrar a todos que o botão nuclear continua ali e que ele ainda é o homem com o dedo sobre ele. A pergunta que paira no ar é: onde exatamente estão os submarinos agora? Estariam viajando o Pacífico, observando os exercícios de Pequim e Moscou, ou estariam no Báltico, prontos para reagir a qualquer escalada na Europa Oriental? A simples dúvida já basta para manter o mundo em suspense. E nesse jogo de sombras, onde qualquer movimento pode ser interpretado como provocação, quem piscar primeiro pode perder ou desencadear o pior. A China, apesar de tentar manter a fachada de estabilidade, está mais inserida nesse conflito do que admite. Seu apoio velado à Rússia vai desde a compra de petróleo sancionado até o fornecimento de tecnologia de uso duplo, civil e militar. Pequim se beneficia do caos, testando os limites do Ocidente, ao mesmo tempo em que anseia em águas próximas ao Japão e que poderia ser prenúncio do que acontecerá em Taiwan. E o Japão, ali no meio de tudo, aliado estratégico dos Estados Unidos, vizinho desconfiado da China e antigo adversário da Rússia, assiste a essas manobras com os radares ligados e o dedo no gatilho. Qualquer erro de cálculo, qualquer provocação a mais, e o arquipélago pode se ver no centro de um conflito entre titãs. Mas talvez o mais perturbador seja perceber que todas essas peças estão se movendo em paralelo à guerra na Ucrânia, que continua drenando recursos, esgotando alianças e desafiando limites. Enquanto o Ocidente se preocupa com Kiev, o Oriente se organiza, se fortalece e se prepara.
O que estamos vendo é uma coreografia militar cuidadosamente calculada, onde Rússia e China sinalizam que estão prontas para qualquer coisa, enquanto os Estados Unidos anseiam sua proposta estratégica com submarinos e promessas de retaliação. E a pergunta que fica é: quem está realmente no controle do jogo? Será que ainda há espaço para a diplomacia? Ou já estamos no momento em que os exércitos falam mais alto do que os chanceleres? Talvez, apenas talvez, o mundo esteja à beira de uma nova era da Guerra Fria, mas dessa vez com armas mais rápidas, inteligência artificial no campo de batalha e alianças muito mais frágeis do que antes. E você, está preparado para o que vem aí? Se essa análise te trouxe clareza e abriu seus olhos para o que a grande mídia não mostra, compartilhe esse vídeo agora mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo e torne-se um membro do nosso canal. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até a próxima!